Essa é a, ok. Essa está sendo a primeira vez que vou dar preparação missionária. E eu assisti essa aula um semestre, fiz um semestre de preparação missionária, não sei, há muitos anos atrás, antes de eu ir para a missão, bem antes. E vamos orar para que o Espírito esteja aqui conosco. Mas, primeiramente, eu sou Letícia Moraes, eu sou aqui da Aula Laranjeiras. E eu recentemente retornei da missão e foi uma experiência incrível na minha vida. Eu realmente pude crescer e aprender muito. E hoje eu tenho um testemunho muito forte da obra missionária, né? Da mudança que ela pode fazer na nossa vida, na nossa fé, no nosso testemunho. E vocês gostariam de se apresentar? Christian, você gostaria de se apresentar? E depois a Thaís e Letícia. Alvin, seja bem-vinda. Então, boa noite a todos que estão presentes. Meu nome é Christian, eu sou aqui da ala Itacibá, da Estaca Cariacica. Eu fiz o curso Preparação Missionária semestre passado e ano passado também. E eu sou membro também, faço parte do Conselho Estudantil do Instituto. Então, qualquer coisa que vocês estiverem precisando, vocês podem falar comigo, com a Letícia também, que também faz parte do Conselho Estudantil do Instituto. Então, estamos aí para ajudar. Obrigada, Christian. Thaís, você pode se apresentar rapidinho? Uhum. Meu nome é Thaís Moraes, eu sou irmã da professora, sou também da Ala Laranjeiras e tô aqui para dar um apoio moral na primeira aula dela, para e é sempre bom aprender mais, né? Mas essa não é a minha classe do instituto, não. Mas é isso. Obrigada. Letícia Alvin, você está conseguindo falar agora? Se apresentar rapidinho? Oi, eu tô. Eu não sei se tá escutando. Estamos. Ah, tá bom então. Bom, eu sou a Letícia, tô fazendo essa aula, é o segundo semestre que eu tô fazendo e tô muito feliz, tem ajudado bastante espiritualmente e eu tô gostando bastante. Muito bom, obrigada. Eita, tá entrando mais gente. Micael, tudo bem? Eu tô bom, boa noite. O Micael se batizou nesse último domingo, seja bem-vindo. Acho que para não roubar muito tempo, não vamos fazer todo mundo, mas sejam todos bem-vindos a esta aula de preparação missionária. E, como eu falei, está sendo um prazer e um privilégio poder conduzir essa aula, esse debate, nós possamos ser juntos fortalecidos e nutridos aqui espiritualmente. E para começar, eu gostaria de convidar o Christian, você pode fazer a primeira oração para começar, por favor? Boa Sim, noite, sim, com Augusto. certeza. Licença. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos por essa noite. Agradecemos pela saúde que nós temos, pelas bênçãos que o Senhor nos concede. Agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos através da internet para participarmos de mais uma aula do Instituto, da classe de preparação missionária. Agradecemos pelo tempo e conhecimento que a professora está dedicando a essa aula e pedimos que o seu Espírito possa estar conosco. Pedimos, Pai, que tudo que escutarmos aqui possamos colocar em prática em nossas vidas. Essa oração deixamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com os slides. Vocês conseguem ver?
Sim. Sim. Tá bom. Então, bom, como eu falei, preparação missionária, eu também fiz esse curso bem alguns anos antes. E foi um curso muito importante, muito especial para mim, na minha trajetória dentro da missão. E como missionários, nós usamos um manual, que é o Pregar Meu Evangelho, que a minha tela tá aparecendo, dá para ver? Sim. Então, esse aqui é o manual Pregar Meu Evangelho. E todas as aulas da preparação missionária tá baseada neste manual, neste livro. E esse manual se fez muito sagrado e especial para mim na missão, porque além de me ajudar a ser uma missionária melhor, ele foi também uma das principais ferramentas que me ajudou a conhecer mais Jesus Cristo, me ajudou a aprimorar minha fé, meu conhecimento da igreja, do evangelho, da doutrina, né, de nosso Pai Celestial. E para começar a aula, eu quero ler uma parte da mensagem da primeira presidência que tem no Pregar Meu Evangelho. Fala assim: estimado, é uma mensagem para os missionários, né? Ele fala: estimado missionários ou membros, queremos cumprimentá-lo pela grande oportunidade que você tem de ser um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não há trabalho mais cativante ou importante do que a coligação de Israel. E depois eu vou pular um parágrafo. Eles nos convidam a fazer o seguinte: queremos convidá-lo a assumir um compromisso ainda maior de ajudar nosso Pai Celestial em sua gloriosa obra. Todo missionário tem um papel muito importante em auxiliar o Senhor em seu trabalho de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. O Senhor o abençoará à medida que você se dedicar humildemente a servi-lo. Que você encontre grande alegria e felicidade ao trabalhar com os filhos do Pai Celestial. E a parte que eu grifei na mensagem na primeira presidência foi a seguinte: queremos convidá-lo a assumir um compromisso ainda maior de ajudar o nosso Pai Celestial. Então, servir como missionário é ajudar na obra do Senhor, é ajudar Ele. A pessoa que mais vai ser beneficiada por todo esse trabalho, com certeza vamos ser nós. Né? Como eu falei, a missão me trouxe experiências que eu não poderia ter em qualquer outro lugar do mundo. E eu com certeza não poderia ter um testemunho do Evangelho se não fosse pela missão. Então, esse é o privilégio que nós temos como membros da Igreja de Jesus Cristo de ajudar o Pai Celestial na obra que é dele. E essa obra ela nunca vai ser frustrada por causa de nós. Ela sempre vai adiante, né, até cumprir todos os propósitos do Senhor. Então, nós como missionários, como está escrito no slide, convidamos as pessoas a se achegarem a Cristo. E essa é a primeira frase do propósito missionário. Então, eu li muito esse propósito. Ele está decorado, gravado na minha mente, mas também no meu coração. Porque o propósito missionário, até o próprio manual do Pregar o Evangelho, fala que a gente tem que ter ele gravado mesmo em nossa mente, em nosso coração. Porque é ele que vai nos guiar. Ele vai fazer com que nós tenhamos o desejo de compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. Então, alguém gostaria de ler o propósito missionário? Eu posso. Eu- Ah, Pode ler, pode ler. tá bom. Convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Desculpa, gente. Perfeito. Então, esse é o propósito missionário. A gente fala esse propósito praticamente sempre, todos os dias, mais ou menos. Quando a gente está em conselho de distrito, nós vamos falar nosso propósito missionário, nas conferências de zona, nós vamos falar nosso propósito missionário. E na rua, quando estamos falando com as pessoas, né? O que vocês entendem sobre o propósito que os missionários têm? Bom, Alguém? eu às vezes quando eu escuto, né, eu leio o propósito missionário, eu sempre penso muito em
alegria, sabe? Porque os elders, assisters, eles convidam, né, todas as pessoas que eles têm o contato, eles convidam as pessoas a frequentarem a igreja e aprenderem mais sobre Jesus Cristo. E nada mais é do que ter mais alegria, né, aprender mais sobre Cristo e melhorar de acordo com os mandamentos dele, sabe? E frequentar a igreja também, porque essa igreja é a igreja da alegria. Então, independente do momento em que as pessoas elas se encontram, independente do dia, do que está acontecendo, os missionários eles sempre chegam com um sorriso no rosto e acabam contagiando essa pessoa com a alegria também. Então, acho que convidar com humildade e desejo mesmo é essencial, porque esse é o nosso papel. Nosso papel ele não é nós irmos para a missão para pensando, pô, vou para a missão porque eu vou batizar tanto, tanto, tanto. Não. O nosso papel como missionários é convidar, levar o evangelho, compartilhar o evangelho. A decisão de se batizar, decisão de continuar na igreja da pessoa, isso é uma consequência. Então, o nosso papel é convidar e compartilhar o evangelho de Cristo sempre. E sempre com um sorriso no rosto para contagiar outra pessoa, pegar mais intimidade, né? Então, acho que sempre está vinculado com alegria, sabe? Felicidade. Sim. Muito obrigada, Christian. É exatamente isso que você falou, né? Eu gostei que você usou bastante a palavra humildade também. E o propósito nada mais é do que isso, cumprir ele com humildade, né? E a primeira a primeira palavra do propósito missionário é convidar, como você disse. Os missionários, né, os elders, as sisters, são pessoas muito gente boa, são legais, né? Nós gostamos, sempre temos o Espírito do Senhor perto, né, quando estamos com eles. Mas o propósito do missionário não é ir para um determinado lugar fazer amizades, conhecer pessoas, conhecer cultura. Claro que isso faz parte do processo de servir uma missão. Mas o propósito de um missionário é convidar. E meu presidente de missão, eu lembro que ele enfatizava muito isso. Ele sempre falava, Elders e Sisters, qual é a primeira palavra do chamado de vocês, do propósito de vocês? E a gente tinha que dizer bem alto, convidar. Então, não importa a situação onde vocês estejam, com quem vocês estejam falando, convidem as pessoas. Vocês estão com membros, vocês estão com pesquisadores, estão com estranhos, desconhecidos na rua, convidem essas pessoas. Convidem eles a irem à igreja, convidem eles a orar, convidem eles a ler um versículo, um capítulo do livro de Mórmon, convidem eles para a uma reunião batismal, convidem, né? É o convite que nós estamos dando para as pessoas para que elas possam agir. E quando elas agem, elas vão desenvolver a fé em Jesus Cristo. E quando elas obterem essa fé, elas vão se arrepender e elas vão querer ser batizadas e receber o dom do Espírito Santo, que vai ajudar elas por toda a vida. Então, esse é o propósito, convidar as pessoas para se aproximarem de Cristo, né? E quando nós estamos na rua falando com as pessoas, exatamente isso nós vamos falar. Oi, moça, moço, eu sou um missionário da Igreja de Jesus Cristo e nosso propósito é de convidar a senhora a se aproximar dele. Então, isso tem que estar gravado sempre, isso sempre vai estar gravado na nossa mente e no nosso coração. Então, quanto mais pessoas nós convidamos, mais pessoas vão aceitar o nosso convite e se aproximarem de Jesus Cristo. Então, aqui tem uma citação do presidente Neil L. Anderson. Alguém gostaria de ler? Eu posso? Pode. Sua missão será uma oportunidade sagrada de conduzir pessoas a Cristo e ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador. Quem foi que leu? Pode me falar seu nome? Letícia, Ah, tá. Letícia, você pode falar o que você entendeu ou sentiu em relação a essa citação? bom, eu acho que. Bom, é um pouco complicado explicar agora, mas. Poderia digitar porque meu irmãozinho tá precisando de ajuda. Eu, rapidinho, só um momento, perdão. Tá, tudo bem.
tudo bem. Se alguém sentir o desejo, pode falar também. Eu acho que é um pouco assim autoexplicativo, né? Ele é bem direto no que ele está dizendo. Os missionários não vão para a missão apenas, vamos bater aqui uma meta de batismos e tudo mais. É, quando o missionário está indo para a missão e ele está disposto a fazer e cumprir tudo aquilo que, né, ele precisa, ele vai lá resgatar almas, né, ensinar o evangelho para aquelas pessoas que às vezes não têm o conhecimento ou às vezes reativar membros, né? É, a chegar as pessoas a Cristo também, ensinando o seu evangelho. Então, assim, o papel dos missionários é muito importante para isso, né? De trazer pessoas para a igreja e não só de trazer, às vezes de reativar membros também. Então, eles ajudam, ensinam e preparam as pessoas para a segunda vinda, como ele disse na citação. Perfeito. Obrigada. Eu gosto muito dessa citação que o presidente Anderson ele fala, porque está falando que a missão vai ser uma oportunidade para ajudar as pessoas a serem convertidas a Jesus Cristo, né? Porque a missão é uma parte da coligação de Israel. Estamos preparando as pessoas para a segunda vinda de Jesus Cristo. Estamos preparando as pessoas para que elas conheçam Cristo e o tenham como Salvador delas, para que elas façam um convênio com Ele, entrando pelas águas do batismo. E tem aquela famosa escritura que a gente conhece, né, de doutrina e convênios, que muitas pessoas estão afastadas da verdade por não saber onde encontrá-las. Então, o missionário, ele vai ser o caminho para essas pessoas. O missionário vai ser a ligação dessa pessoa com o espírito, com os céus, né? Elas vão ter a oportunidade de sentir o que nós sentimos. Então, essa oportunidade que os missionários vão ter de ajudar as pessoas a estarem preparadas por meio de seus convênios, né? Quando Cristo voltar, e realmente reconhecê-lo. Outra pessoa pode ler essa outra parte? Alguém tem algo para comentar também? Fica à vontade. Eu posso ler? Pode? Todo trabalho missionário se concentra em Jesus Cristo. Certamente, o propósito essencial de um missionário é convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado. Jesus Cristo convida seus seguidores a compartilhar a mensagem do Evangelho com todos. À medida que seu entendimento e seu testemunho do Salvador e de sua expiação crescerem, seu desejo de compartilhar o Evangelho aumentará. Quem... Eita, desculpa. Quem foi que leu? Christian, Você pode comentar um pouquinho sobre o que você acabou de ler, Christian? bom, ah, logo na primeira linha fala, né? Todo trabalho missionário se concentra em Jesus Cristo. Então, tudo, tudo que nós fazemos no campo, tudo que nós compartilhamos, aprendemos também, é tudo voltado para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto central de tudo, né? Ele é a nossa alicerce, nossa pedra angular. Então, tudo que nós fazemos na missão ou não estando na missão tem que ser voltado a Jesus Cristo. Ah, logo aqui, depois de receber o Evangelho restaurado, fala, né? Jesus Cristo convida seus seguidores a compartilhar a mensagem do Evangelho com todos. Ou seja, aqui ele não faz acepção de pessoas. Aqui ele não fala, você vai pregar só para esse tipo de pessoas, ou você vai pregar só para compartilhar o Evangelho só com esse tipo de pessoas. Não. Devemos compartilhar com todos que nós tivermos oportunidade, né? Porque é o nosso papel, a nossa obrigação, né? Falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Porque através disso as bênçãos vão vir, tanto para nós quanto para as próprias pessoas que receberam o Evangelho. Quando nós estamos no campo missionário, isso, eu ouvindo relatos, né, de vários missionários,
retornados, quando nós estamos no campo missionário, o, o que nós temos que prestar atenção e desenvolver muito é o nosso próprio espiritual, sabe? Porque nós estamos lá para crescer também, não só ajudar as outras pessoas, mas também para que nós possamos ser ajudados. Porque na missão onde nós mais temos experiências espirituais, é onde nós, né, exercemos mais o sacerdócio, as mulheres também, onde mais agem sobre o poder do sacerdócio. Então, temos que pegar firme mesmo, sabe? E concentrar tudo que nós fomos fazer apenas em Jesus Cristo. Uhum. Isso é realmente verdade. Quando você leu ali aquela parte, né, que Cristo convida todos os seus seguidores a compartilhar o evangelho, acho também que a gente pode aplicar isso não só aos missionários, mas nós membros também. Porque quando fomos batizados, né, nós temos um convênio que ajudaríamos nosso próximo, né, que socorreríamos ele. E é uma das partes do nosso convênio, de compartilhar o evangelho de Jesus Cristo com todas as pessoas. E uma parte que eu realmente gosto muito é esse final que é do pregar meu evangelho. À medida que seu entendimento e seu testemunho do Salvador e de sua expiação crescerem, seu desejo de compartilhar o Evangelho aumentará. E essa é uma das partes grifadas também do meu pregar meu Evangelho. E acho que foi uma das partes que meu presente mais leu para mim e todos os missionários da minha missão. Cada entrevista que a gente tinha, ele tinha oportunidade, ele ia ler isso pra gente. Porque isso realmente é verdade, né? Satanás, ele usa muitas armas para poder nos para nos desanimar. E a maior dela é o desânimo mesmo. Quando nós perdemos o desejo de compartilhar o evangelho, tudo vai sair como não planejado. Nós vamos ter menos sintonia com o espírito, nós não vamos ter vontade de seguir as regras da missão, nós não vamos ter o desejo de compartilhar, de falar de Jesus Cristo. Então, quando eu estava na missão, antes de ir para a missão, eu compartilhei, né, o meu testemunho de quando eu voltei, que eu não tinha um testemunho realmente do evangelho. E eu queria sentir o que as pessoas falavam sentir e saber o que as pessoas diziam que sabiam. E à medida que eu ia estudando as escrituras todos os dias na missão, à medida que eu ia compreendendo o poder de Jesus Cristo, da expiação dele, e como eu poderia aplicar a expiação dele na minha vida, aos poucos, meu entendimento, meu conhecimento, meu amor por Jesus Cristo foi crescendo, meu testemunho foi crescendo, a minha fé nele foi crescendo. Então, à medida que o nosso entendimento e nosso testemunho de Cristo, da sua expiação aumenta, o nosso desejo de compartilhar o evangelho vai aumentar. Nós vamos querer falar sobre Cristo com todas as pessoas. E realmente era assim na missão. Se eu estava na fila de um mercado, eu falava com alguém, falava que éramos missionários, representávamos Jesus Cristo e que nosso propósito era ajudar elas também a terem um testemunho de Jesus Cristo, né? Realmente conhecerem Ele. E essa frase, ela se tornou muito, muito verdadeira para mim, na missão e também no pós-missão, né? À medida que eu conheço Cristo, eu vou me aproximar mais dele. Eu vou querer que as pessoas saibam o que eu sei sobre ele também. Alguém tem comentários, pensamentos que gostaria de acrescentar? Se não, tudo bem. Vou passar para o próximo slide. Ah, então, vamos ler essas escrituras. Mateus 28, 18 e 20. Tava aqui, não tá aparecendo. Mas podemos abrir. Quem tiver à vontade, gostaria de ler essas três escrituras? Eu posso. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, obrigada. Então,
tem uma pergunta. Oh, foi. Por que você acha, Thaís, que o Salvador convida seus seguidores a compartilhar o evangelho com outras pessoas? Com base nessas escrituras. Qual é a pergunta? Sorry, tava lendo a escritura de novo. Por que você acha que o Salvador convida seus seguidores a compartilhar o evangelho com outras pessoas? Uma coisa que a gente sempre ouve na igreja também é que o evangelho é um evangelho de alegria, né? E não só por isso, não por ser um evangelho de alegria, mas a gente precisa, não só os missionários, não acho que é um papel só dos missionários, né? Compartilhar o evangelho com as pessoas, porque saber que a pessoa, que você teve a oportunidade de falar e não falou, né? Não fez o que o Senhor gostaria que você fizesse também, é uma coisa meio ruim. Então, eu acho que o Senhor quer que nós falemos do Evangelho, independente de sermos missionários ou não, ou falando com os nossos amigos ou conhecidos e tal, porque Ele quer que todas as pessoas conheçam. E estamos fazendo a nossa parte também, né, no trabalho missionário. O trabalho missionário não é feito somente pelas pessoas que estão em campo, mas pela gente também que está aqui, que assiste a sacramental, que toma o sacramento e que participa das aulas. Então, acho que compartilhar essa alegria também para as pessoas, acho que é importante e o Senhor se alegra com isso. Perfeito. Muito obrigada. Então, é exatamente isso. Né? O Senhor quer que todas as pessoas, Deus quer que todos os seus filhos voltem a morar com Ele. Isso não significa que todas as pessoas vão morar com Ele, mas é o desejo dele que todos nós possamos nos arrepender de nossos pecados, que sejamos batizados, como Cristo nos deu o exemplo. E para que nós possamos ter o dom do Espírito Santo para ajudar a gente aqui na Terra, para nos auxiliar, para ser nosso companheiro constante. Então, esse é o desejo de Deus para todos os seus filhos. E esse é o desejo dos missionários também. É o que todo missionário quer, que todo mundo aceite ser batizado, que todo mundo vá à igreja, que todo mundo cumpra todos os compromissos. A gente sabe que não é assim, realmente não é. E no início é bem frustrante, mas foi que a gente leu, né? Quando o nosso testemunho de Jesus Cristo, ele está nutrido, ele está fortalecido, essas coisas não vão nos abalar. Porque como o Christian falou, nós fizemos a nossa parte, né? E nós não podemos controlar as ações de outras pessoas. Nós demos a oportunidade para elas. E elas escolhem se aceitam isso ou não. Alguém tem comentários, dúvidas, A algo que queira Letícia, acrescentar? a Letícia colocou no chat assim, ó. Para mim, compartilhar é também demonstrar com nossas palavras e atitudes como o evangelho muda a nossa vida para melhor. Muito bom. Isso é realmente muito importante. Hoje, na aula do seminário, que eu também sou professora do seminário, nós estávamos falando sobre compartilhar o evangelho, né? Falamos sobre Doutrina e Convênios 86, que é quando Cristo dá a parábola do joio e do trigo, e que nós temos que ser a luz para as pessoas, né? E nós demonstramos essa luz por meio de nossas palavras, nossos exemplos também. Tem aquela famosa citação do presidente, não é do presidente Dorf, mas acho que ele leu de alguém, que ele fala, né? Prega o evangelho a todos os momentos e, se necessário, use palavras. Então, nós podemos ser a luz na vida das pessoas. Elas vão ver essa luz na gente, né? Por meio de nossas ações. E... Perfeito. Mais alguém tem algo para falar? Pensamentos? Só respondendo essa pergunta, né, que você fez para Thaís. Ah, eu acho que o Salvador ele nos convida a compartilhar o evangelho com as pessoas, porque ele quer que cada um de nós tenhamos a oportunidade de nos arrependermos, né? E nós sabemos quão grande é a alegria dele, de Jesus Cristo e do Pai Celestial, quando uma alma se arrepende. Então, acho que esse é o ponto central, o arrependimento, né? Porque a partir do momento que nós nos arrependemos e deixamos de lado nossos erros,
e seguimos em frente, apenas olhando para frente, olhando com os olhos fitos na graça de Cristo, né? A partir desse momento, nós fortificamos o nosso testemunho, tanto a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, a respeito de tudo que nós acreditamos. Então, não, eu tenho certeza que Ele quer que nós compartilhemos o Evangelho, porque Ele quer que todos tenham a oportunidade de se arrepender. Aliás, foi por esse motivo que Ele morreu na cruz por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos arrependermos e voltar à presença dele e do Pai. Perfeito, é exatamente isso, Cristian. Todos temos a oportunidade, né? Ele já fez esse sacrifício. Basta agora as pessoas aceitar. Mas muito bem colocado, muito obrigada. Então, a gente vai estudar algumas escrituras agora. Estude alguma das escrituras a seguir e identifique verdades sobre Jesus Cristo que podem ajudar outras pessoas a se achegarem a Ele. Então, vocês podem falar quem vai pegar qual escritura, porque eu não estou vendo a tela ainda. Mas podem escolher uma escritura. Eu posso ler Mateus 11. Eu posso ficar com João. Ok. Quem pode ficar com o segundo no F2, 6 a 8? O Robler pode. Pode ir, Robler. Oi, perdão, fechou aqui sem querer. Você repete pra mim, por favor. Você pode ficar com a escritura segundo no F2, 6 a 8? Posso sim. Então, quem pode ficar com o Helder segundo no Francisco, tá F31? ouvindo? Oi? Helder Francisco, tá ouvindo? Tá presente na aula? Tô sim. Meu amigo, você pode Perfeito. ficar com... perdão, Letícia, pode falar. Você pode ficar, De Francisco, com o segundo no F31, versículo 17 a 21. Posso sim. Vou abrir aqui. Quem mais? Marcele, você consegue ouvir e falar? Sim, Perfeito. Você pode ficar com o terceiro NEF, pode ser. 27, 20 a 22. Posso sim. Quem pode ficar com a última, Doutrina e Convênio 18, 10 a 16? Micael, você pode? Eu posso o quê? Eu posso o quê? Você pode abrir. Você consegue abrir Doutrina e Convênios 18? Nossa senhora, não posso não. Eu não tenho casa não, moça. Deixa ele lá. Tchauzinho. Prazer, viu? Eu vou ajudar ele aqui, sister. Eu tô com o meu mano Cardoso aqui, que ele vai me ajudar aqui. Aí, valeu. Tá bom, Helder. Doutrina e Convênios 18, 10 a 16. É pra me ler? Não, pode ler só você. Não precisa ler para todo mundo, não. Sim, senhorita. É qual convênio mesmo? Doutrina e Convênios 18, 10 a 16. 18, 10. E quando vocês terminam de ler, vocês podem compartilhar verdades sobre Jesus Cristo que podem ajudar outras pessoas a chegarem a Ele. Eu já li. Bom, vamos esperar só mais uns 2 minutinhos para eles lerem também. Também já.
Todo mundo conseguiu ler? Sim, sim. Sim. Perfeito. Então, pela ordem do que vocês leram, Mateus, depois quem ficou com João, depois segundo Nefe, vocês podem compartilhar seus sentimentos sobre o que vocês perceberam, o que vocês leram, sobre como Cristo pode ajudar outras pessoas, verdades que podem ajudar as pessoas a se aproximarem de Cristo? Eu fiquei com Mateus 11, né? E é aquela escritura que ele fala: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E no versículo 30 diz: Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É, Então, acho que pode ser ajudar as pessoas a se ajudar a se chegarem a Cristo é justamente isso, né? Que com ele nós temos paz, assim, né? E ele nunca vai nos dar um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Então, saber que com Cristo a gente encontra paz e alívio é, é essencial para mim saber disso, né? E acho que outras pessoas podem sim se achegarem a Cristo por causa dessa escritura. Acho ela maravilhosa. Obrigada. Quem ficou com o João, pode compartilhar? Sim. Ah, aquela famosa escritura, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, isso aqui, essa escritura, ela é muito simples, mas que muita gente também não entende o quão grande e quão maravilhosa ela se trata, né, de Jesus Cristo. Ela retrata Jesus Cristo. Que é ele mesmo falando, né? Então, ele mesmo fala que ele é o caminho, ele é o único caminho pela qual a salvação ela pode, ela pode ser obtida, né? Ele é o único caminho que nós temos que seguir, o único caminho que nós precisamos seguir para encontrar a verdadeira felicidade. E a verdade, ele é a única verdade. Definição de verdade é Jesus Cristo. Apenas ele sabe de todas as coisas. Ele suportou todas as coisas. Então ele sim sabe de tudo. Sabe de tudo que nós precisamos fazer, sabe de tudo que nós vamos passar, tudo que nós já passamos. E a vida, ele é a vida. Ele é maravilhoso, ele é ele é perfeito. Jesus Cristo é perfeito, não tem outra palavra para isso, né? Então, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, Jesus Cristo, ele é o intermédio, né? Nós, para falarmos com o Pai Celestial, primeiro falamos com Jesus Cristo, aí falamos com o Pai Celestial, né? Através de nossas orações. Então, eu acredito sim que Jesus Cristo, ele sabe de todas as coisas. Eu acredito sim que Jesus Cristo, ele suportou todas as coisas. E apenas ele é o caminho. Não existe outro caminho que nos leva à salvação senão ele. E apenas nele nós podemos ter a vida eterna. Então, esse versículo ele é muito bom para para explicar para um recém-converso e para as pessoas que nós estamos ensinando também o que realmente é Jesus Cristo. Perfeito. Muito obrigada, Christian. Quem ficou com o segundo no F2, 6 e 8 a 8? Fui eu. Essa parte da escritura, ela fala especificamente, né, sobre o ponto central do plano de salvação, que é o sacrifício de Jesus Cristo, no meridional dos tempos, né? E que o quão importante é, falando assim especificamente questão de compartilhar com o mundo, né? O quão importante é os habitantes da terra saberem disso, que o sacrifício de Cristo foi feito para... Ele era o único que poderia ter feito isso, por ser o ser perfeito. Ele era o único que poderia pagar pelos pecados do mundo inteiro. E só através dele a redenção pode ser feita, né? Através do Santo Messias. E, que nem eu falei, né? Como o ponto central, chave do plano de salvação, muitas pessoas não sabem, muitas pessoas lá fora não sabem o real motivo de como o plano ele foi feito, por que que essa é a parte mais importante. E algumas não entendem como ele funciona.
Então é nosso dever, no caso, nosso dever como membros e missionários, né, em geral, tanto aqueles que vão se tornar agora missionários de tempo integral, como os que já foram, mas como membros ainda são missionários, de deixar claro, tanto por conhecimento, né, e por testemunho, de que o mundo inteiro precisa saber e de que essas coisas elas são verdadeiras, né, de que não é só simplesmente um sacrifício na cruz que aconteceu, como outras denominações dizem, mas que Cristo realmente tomou sobre si os pecados do mundo e entregou, né, a vida por eles, por nós, né, no caso. Muito bom, muito obrigada. Quem ficou com o segundo no F31? Foi eu. Então, essa escritura, assim como os irmãos falaram, né, que Cristo, ele vem dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é que ele reforça sobre este caminho, né, e mostra que esse caminho leva a essa porta estreita, que é o arrependimento, o batismo com água e a remissão dos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. E ele traz à tona que é um caminho é, estreito, né, que precisa ter perseverança, né? Ele fala muito sobre isso, que deveis prosseguir com firmeza em Cristo e, e perseverares até o fim, né? Tereis vida eterna. Muito bom, muito obrigada. Quem tá com o terceiro no F27? Eu. Bom, terceiro NF 27, 20 a 22 fala basicamente de. Na verdade, o Senhor, né, fala que pra gente convidar as outras pessoas a se arrependerem e ser batizado. E com isso a gente vai receber o Espírito Santo, né, a companhia dele. E fala também de a gente seguir os passos dele, né, de a gente estar sempre é, guardando os mandamentos, os convênios que fizemos. E com isso a gente pode. Ele tem a bênção, né? Ele nos abençoa e que ele nos levantará no último dia. Então, se a gente seguirmos isso, né? E de perseverar até o fim, ele vai nos abençoar imensamente. Muito bom, muito obrigada. Por último, doutrina e convênios. Boa noite. Eu entendi que nossa alma é muito importante para Deus, né? Que ele entregou seu único filho unigênito lá para sacrificar na cruz, para ele sofreu, né, a dor física, a dor na carne para que nós se arrependesse, né? E nós aqui tem que levar para as pessoas para se arrependerem também. Perfeito, muito obrigada a todos vocês. Então, nessas escrituras e pelo que vocês compartilharam, está bem claro a nossa responsabilidade como discípulos e seguidores de Jesus Cristo de compartilhar o Evangelho. Esse também é nosso propósito, né? É um convênio que nós fizemos com ele que nós compartilharíamos e daríamos a mão para aquelas pessoas que ainda não conhecem sobre a doutrina de Jesus Cristo. E muito obrigada por todos vocês que compartilharam. Então, agora tem uma prática bem simples e é a seguinte: imagine que você tem um amigo que não é membro da igreja, mas está curioso sobre suas crenças. Durante uma conversa, seu amigo diz: Notei que Jesus parece importante para você. Pode me dizer o porquê? Então, alguém se voluntaria para poder fazer essa pequena prática, que é uma breve explicação sobre nossa necessidade de Cristo, uma escritura relacionada a isso e prestar o seu testemunho, bem rapidinho, em 5 minutos ou menos. Alguém gostaria de se voluntariar? Achei difícil. Não é difícil, não. Christian, você pode? Alguém? Quem?
Perfeito. Então, vamos supor que eu sou seu amigo, sua amiga, e eu falei que eu vi que Cristo é alguém muito importante para você. E eu quero saber por que Jesus Cristo é tão importante para você. E você pode responder usando essas 3 regrazinhas aí? Pode ser? Tá falando com quem, Pode ser? Letícia? Com o Christian. Ah, tá. Você Pode ser, entendeu? pode ser. Eu entendi, eu entendi. Perfeito. Pode ser bem rapidinho. Como se fosse Tá. bem rápido. É pra falar já? Uhum. Ok. Ah, então, Jesus Cristo, ele é muito importante para mim porque ele é a fonte de toda a alegria que eu tenho aqui, né? Ele é a fonte de tudo que eu tenho aqui na Terra. E é graças a ele que eu tenho felicidade, eu posso saber a plena verdade sobre o evangelho dele, né? E tem essa escritura mesmo que eu li, né? João 14:6, né? Que fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é a luz de nossa vida, que nos traz alegria a todos que nós conhecemos. Há algumas bênçãos também que, às vezes, no nosso dia a dia corrido, nós não conseguimos enxergar direito, mas Ele sempre está nos abençoando ali com segurança, saúde e disposição para cumprirmos com nossas obrigações e ajudar na obra dele, né? E eu presto meu testemunho de que Cristo ele realmente nos ouve, de que ele sofreu na cruz por nós. Eu sei que Jesus Cristo, ele é a nosso alicerce aqui, né? Sei que é graças a ele que nós estamos aqui e temos a oportunidade de nos arrependermos. É essa escritura, esse testemunho que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada. Então, nossa, já é um missionário. Isso foi uma lição. Então, quando nós falamos sobre um princípio, compartilhamos nosso testemunho, isso já conta como uma lição. Deixamos um convite também, né, para a pessoa. Enfim, só me lembrou a missão. Mas é basicamente isso que nós fazemos na vida missionária também, quando nós estamos na rua. Nós vamos explicar brevemente sobre algum princípio, vamos, às vezes, falar sobre uma escritura, vamos prestar nosso testemunho, depois nós vamos convidar a pessoa a saber por ela mesma também sobre essas coisas, a conhecer essas coisas. Então, foi muito bom, Christian, muito obrigada. E para vocês verem, né, que é uma coisa simples, compartilhar nosso evangelho, o nosso testemunho com nossos amigos. É muito simples. Nós podemos fazer isso de muitas maneiras. Pode ser mesmo falando, como tinha dito também, sobre o nosso exemplo. Podemos realmente compartilhar, por exemplo, as redes sociais e compartilhar o evangelho, né? O Senhor, ele quer isso de nós. E nós vamos ser as pessoas nutridas espiritualmente por isso. Em Doutrina e Convênios 76, 40 e 42. Alguém gostaria de ler? Eu posso. Tá bom. E este é o Evangelho, as alegres novas, que a voz do céu nos testificou, que ele veio ao mundo, sim, Jesus, para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo e para santificar o mundo e purificá-lo de toda iniquidade, para que por intermédio dele fossem salvos todos os que o Pai havia posto em seu poder e feito por meio dele. Obrigada. Então, é exatamente isso. Essa escritura resume tudo que nós falamos hoje, né? As alegres novas. Falar sobre Jesus Cristo, o poder de sua crucificação e expiação, né? E eu lembro que o Robert tinha comentado na escritura que ele leu que as pessoas não sabem do sacrifício expiatório que ele fez, né? Que começou no jardim do Getsemane. As pessoas realmente não sabem que elas podem ser uma nova pessoa, que elas podem ser limpas e purificadas dos pecados delas. E é por isso que nós temos o Evangelho, né? As boas novas de alegria.
Então, aqui na aula tem. Isso é pessoal, né? Como se nós fizéssemos metas pessoais. E aqui está falando, né, sobre uma maneira que nós podemos compartilhar o evangelho. Então, essa semana eu vou compartilhar ou fazer algo para compartilhar o evangelho. E eu vou alcançar essa meta ao, né, fazer um plano para alcançar essa meta. Então, eu vou deixar esse convite com vocês para que vocês possam pensar e realmente colocar em prática isso que nós estudamos hoje, né? Pode ser por meio, por exemplo, na Estaca Vitória, daqui acho que 2 semanas nós vamos ter a conferência da Estaca, né? Então nós podemos convidar pessoas a assistir a conferência, ouvir os líderes falando. Podemos convidar elas para alguma atividade, para um instituto, para uma aula do instituto e prestar nossos testemunhos para essas pessoas. E elas vão ver a luz de Cristo em nós. Nós só precisamos dar o primeiro passo. Então, agora tem a introdução ao pregar meu evangelho, que eu basicamente já fiz isso, eu mostrei para vocês, falei um pouquinho sobre o pregar meu evangelho e que também não é só para os missionários, né? O Manual Pregar meu Evangelho é um recurso valioso não apenas para os missionários, mas para todos os membros da igreja. Esse recurso inspirado pode ajudar os missionários a cumprir o propósito deles de convidar outras pessoas a se chegarem a Cristo. Também pode nos ajudar a nos aproximar do Salvador e entender melhor sua doutrina. Então, muita coisa que eu não sabia do Evangelho de Jesus Cristo, eu também aprendi por meio do pregar meu Evangelho. Eu jamais, antes da missão, poderia ensinar o plano de salvação ou a restauração do Evangelho, jamais. Não poderia. Mas, por meio do manual Pregar meu Evangelho, eu tive esse conhecimento. E como eu falei, por esse conhecimento, meu testemunho, ele foi fortalecido. E como o estudo do Pregar meu Evangelho pode abençoar a vida de vocês? É, estudando o Pregar Meu Evangelho, a gente aprende mais sobre o Evangelho, né? Estudamos as Escrituras e isso contribui para fortalecer o nosso testemunho. Então, o Senhor promete grandes bênçãos, né? Aquelas pessoas que cumprem os seus mandamentos, né? E estudar as Escrituras é uma coisa muito importante. Então, acho que quando a gente estuda o Pregar Meu Evangelho e as Escrituras, né? Que é uma coisa que acaba acontecendo, não tem como estudar o Pregar Meu Evangelho sem o auxílio das Escrituras. A gente aprimora o nosso conhecimento e também adquirimos um testemunho, né? Muito bom, muito obrigada. Thaís, você pode ler essa citação do presente de Christopherson? Sim. Pregar meu evangelho contém algumas das melhores instruções que já vi para ajudar as pessoas a aceitar o convite do Senhor de se achegarem a Ele. Convido vocês a desfrutar do enriquecimento de seu próprio testemunho que o manual Pregar meu evangelho atualizado pode oferecer. Vocês sentirão o privilégio que é ajudar o Pai Celestial em sua obra sagrada. Ao estudarem e aplicarem os ensinamentos da segunda edição do Pregar meu evangelho, das Escrituras e dos Profetas vivos, vocês serão abençoados. Seu próprio testemunho será fortalecido, sua capacidade de compartilhar o Evangelho do Salvador vai aumentar. Quais as bênçãos prometidas que se destacam nessa citação, Thaís? O testemunho vai ser fortalecido, teremos grandes bênçãos também, e a capacidade de compartilhar o Evangelho com as pessoas vai aumentar, né? Perfeito. Foi exatamente o que você falou. Então, o convite que eu dou para vocês e também o convite da aula é para que vocês possam estudar esse manual. Se vocês têm ele físico, melhor ainda, mas ele também tem na biblioteca. Que vocês possam fazer com que esse manual se torne parte do estudo pessoal de vocês também. Para que vocês possam estar preparados em conhecimento e também espiritualmente para poder pregar o evangelho a todas as pessoas, a todos os momentos. Né? Para que vocês não fiquem com medo ou dúvida
na hora de falar sobre algo que as pessoas queiram conhecer. E só para finalizar, depois eu posso mandar esse trecho para vocês do presente Roland. Mas essa escritura em Doutrina e Convênios que fala: "E em todos os tempos, em todos os locais, abrirá a boca e anunciará meu evangelho como a voz de uma trombeta, tanto de dia como de noite, e dar-lhe-ei uma força que não é conhecida entre os homens." E essa promessa realmente ela é verdade e ela é cumprida se nós nos esforçarmos diariamente. Pregamos o evangelho com todo o nosso poder, alma e nosso entendimento. O Senhor vai nos abençoar, né? Ele vai nos fortalecer e ele vai colocar conhecimento em nossa mente, nós vamos precisar. E eu realmente sei que essa obra é inspirada por Deus, é a obra dele, né? Nada, como eu disse no início, vai frustrar a obra do Senhor. Nós seremos fortalecidos, nós seremos as pessoas mais convertidas durante todo esse processo, porque foi o que aconteceu comigo. Então, pode acontecer com todos nós, com cada um de vocês. Então, eu sei que Jesus Cristo vive, ele é tão real quanto eu e vocês somos, e ele é nosso Salvador. Ele é meu Salvador e ele está aqui para nos resgatar, para estender a mão para cada um de nós. E essa aula que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Alguém se Amém. alguém se voluntaria para fazer a última oração? Eu posso fazer. Pai Celestial, somos gratos, Pai, pelas bênçãos que recebemos diariamente. Por podermos estar aqui assistindo mais uma aula do Instituto, aprimorando nosso conhecimento sobre o seu Evangelho e fortalecendo o nosso espírito. Peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão presentes aqui nesta classe e as que não estão também, para que possam comparecer. Peço que o Senhor nos dê forças e abra o nosso coração e também nos enche do Espírito durante essas aulas. Que o Senhor nos abençoe nesse resto de noite e abençoe-nos também nos dias que seguem essa semana. Somos gratos por tudo que o Senhor nos dá. Nessa oração que deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigada a todos vocês. Vejo vocês na próxima terça. Bye, bye. Tchauzinho.